o que é a nova geração, né, cara? O que a gente espera de uma nova geração? Porque o que você espera? as pessoas esperam muito visual, né? Só que a nova geração, ela tá tudo embutido, não é só o visual, né? Que mais visual vocês querem? Então, Fala aí pra mim. é visual, é o tamanho dos jogos, é o que de diferente ele vai nos oferecer, mas a pergunta que eu vou te fazer é em cima disso também, porque a gente ouve falar de PlayStation 5 Pro, quando hoje, na minha visão, você pode dizer isso melhor, a gente não usufrui, sei lá, quanto por cento a gente conseguiu dos hardwares hoje usufruir desse hardware que a gente tem. Então, e a gente já tem rumores de PlayStation 5 Pro, Xbox, não sei o que lá. O que você acha disso? Porque é uma nova geração, da nova geração? Eu acho que você só vai usufruir mesmo da potência do console anos depois de sair. Porque os estúdios só vão conseguir fazer jogos pra esse tipo de console quando você não precisar fazer mais cross-gen. Daí é aí que você consegue mesmo falar, vamos fazer essa ferramenta só pra PS5 ou que seja o console. Pra usufruir de tudo isso, tá ligado? E não se preocupar mais com as... Por isso que eu falei que é um pouco... Qual que é a palavra? É um pouco difícil você ter tanto console assim, ter tanta coisa e você não conseguir ter o tempo suficiente pra produzir pra... Não, perfeito. E em cima disso, outra coisa que você falou, que você tem que fazer alguns cortes no jogo, né? Por exemplo, vamos pegar os God of War. Teve algum corte que você falou, esse aí eu não queria ter feito. Também. Boa. Do 2018, acho que a gente cortou alguns bosses que era bem legal. Ah, é? Você lembra de algum assim maneiro? Você fala, pô, esse aí eu queria ter deixado no jogo, cara. Ou não, agora não pode falar. Se não tem problema. Fala. Eu acho que o pitching original do Corey tinha alguns bosses no final. Um deles era tipo uma águia gigante, assim, que era bem legal. A gente tentou fazer depois. Inclusive foi a águia do Helheim. Tinha aquela... tô ligado. Isso foi o que virou, mas não era pra ser exatamente isso. Né? Tinha vários outros bosses, assim, da mitologia nórdica que a gente acabou não fazendo. Inclusive, Magni Mori também, que era um dos bosses, era uma outra ideia, que depois acabou virando o Jason... O filho do Thor, né? O filho do Thor, que são os dois juntos, né? Era pra ter cortado também, o Jason McDonald, que Sério? era cortado? Era pra ter cortado, e o Jason pegou e falou, não vai cortar, ele fez o boss lá. Pô, ainda bem. Não, mas assim, o que foi cortado aí é que vocês meteram de Valkyria, né? Porque, meu Jesus, são chatas pra... Chata assim, é muito maneiro, mas é difícil matar elas. A Rainha Valkyria é um absurdo difícil. Ô, Cross, você que platinou os dois, o que é mais difícil? A Valkyria, no 18, ou aqueles, como chama? Os reis, Os Berserkers. Qual que é o mais difícil? Cara, eu vou dizer que a Rainha Valkyria me deu mais dificuldade do que os Berserkers. Mas a Rainha Valkyria, ela tá no Ragnarok. A outra, né? Mas é uma batalha diferente. Lá, porque assim, ela é mais impactante porque é a primeira vez que você vai enfrentar ela. Então você tem todo aquele aprendizado de moveset, você tem que começar a pegar... Cara, os Berserk eram um ódio, porque assim, quando você chegava no fim da vida dele, ele parava de tomar dano simplesmente. Você ficava batendo, não descia a vida do diabo. Cara, só pra me deixar puto. Não, então olha lá que vem 3 Berserk. Não, porque esse aí é quando eu luto contra certo chefe, aí chega certo ponto do chefe, que ele tá com pouca vida, e eu tô cheio de vida. E aí você toca o foda-se. Exato, eu toco foda-se, porque eu posso tomar porrada. Mas eles não tomam dano, eles tomam muito menos, vai reduzindo o dano. Claro. Esse aí que tem 3 é um inferno, cara. Eu fiquei muitas horas nele, e você morre. É um saco. Não, e aí, Rafa, outra aqui. Deixa eu perguntar pra você, aproveitar que você tá aqui, porque a gente conversa muito sobre as Unreals, né? E a gente vai ter agora... Trabalharam muito tempo com a 4, agora a gente vai ter a 5. E aí eu queria perguntar pra você, que sabe muito mais do que a gente disso, qual é o tempo, mais ou menos, em média, vamos colocar assim, que você demora para se acostumar e mexer com excelência com essas ferramentas? Tipo assim, agora eu tô pronto para trabalhar com Unreal 5. Demora um pouquinho. Um dos motivos de eu querer fazer outros projetos foi de ter essa experiência que a gente tava mexendo com a Unreal também. E estando dentro da Sony, eu sou especialista nas ferramentas que a gente tem dentro, mas a gente tentou replicar várias coisas que eles têm. Então é mais o tempo de adaptação de programa, assim. Quando você mexe no Maya ou no Max ou outros programas 3D, você acaba se adaptando porque o princípio é o mesmo, é mais onde você vai buscar informação. A Unreal tem muito mais coisa online que você consegue puxar, então eu espero agora aprender a mexer na Unreal e conseguir fazer mais coisas, mas demora, acho que daqui uns
3, 4, 5 meses já... Eu pergunto 100%. porque assim, quando sai uma ferramenta nova como essa, as pessoas querem que utilize logo. E não é bem assim, né? Questão de investimento. Dentro da Sony a gente considerou também, vamos usar Unreal, qual que é a engine da Guerrilla também, que isso é muito foda também. A Havok também, que a Havok se não me engano, da Microsoft, que é dona da Havok, né? E é usada no Uncharted, né? E a gente tentou, fez a parte de análise, será que vale a pena usar e tal. Na Sony de Santa Mônica, a gente tem vários engenheiros lá que estão especialistas em trabalhar na nossa engine, a gente consegue pedir ferramentas específicas para fazer tal coisa. Então, por exemplo, quando a gente fez o dia e noite lá do Skull and Hardy, por exemplo, é uma das ferramentas que a gente conseguiu pedir pros caras, como que a gente vai fazer isso? E aquilo é lindo. E a gente consegue desenvolver em cima do que a gente precisa, né? Essas outras ferramentas como a Unreal, você não tem tanto suporte para fazer algo custom, assim, né? Tipo, sim. é meio que assim, out of the box, você tem o que você tem e os caras não dão tanto suporte. É só a Epic. Inclusive a parte de optimização. Tem vários jogos que saem em Unreal que não rodam muito bem, porque também é difícil. Os caras fazem várias ferramentas para showcase, de trailer, de cinematic, e aí quando você vai fazer o jogo mesmo, você não consegue usar esse tipo de ferramenta. Então tem as coisas boas e ruins de trabalhar na própria engine. Mas o que você viu aí dessa Unreal? Porque assim, pra gente leigo, a gente vendo os concepts que a galera... Porque a gente tá vendo no YouTube a galera que é de graça a Unreal, né? E fazendo os conceitos com os assets lá, e é muito impressionante. Fica foda. O que você tem achado do que você tá vendo da Unreal? Tem, por exemplo, iluminação, a parte de Lumen, né? Que é a iluminação mais realista, é fodida também. Tem as limitações, quando você vai fazer um jogo, você pode ter só X número de luzes que já começa a travar. Então, por exemplo, na nossa engine na Sony, a gente consegue ter centenas de luzes, né? Então, essa parte é foda, a parte de... A facilidade de você tem de fazer, eu vou apertar 3 botões, ele joga atmospherics, joga um fog, iluminação foda, já fica, bonito, assim. Então, é uma coisa que são poucas ferramentas que te dão essa liberdade. Mas quando você vai mais na parte que eu tinha falado de custom, de ferramenta, qual que é a ligação com o Maya, essa parte é mais chatinha, assim. A gente tem... Lá é muito mais fácil de eu pegar e fazer um level, até mais porque eu tinha essa experiência, mas agora vamos ver quanto demorar pra eu pegar aí, né? Te falar, eu queria saber a sua visão sobre isso, porque é muito novo. Mas a Unreal, né, e outras coisas também, eles estão utilizando métodos de inteligência artificial dentro da Unreal, né? De tanto iluminação quanto criação de personagens. Viu o negócio da NVIDIA aí, que a NVIDIA criou um sistema que eles criam... diálogo, a parte de diálogo, né? Que eles criam o NPC, dão uma personalidade pro NPC e ele fala sozinho, uma coisa de maluco. Qual que é aquele que gera os cenários, gera jogos inteiros? É uma ferramenta aí, Você whatever. coloca mais ou menos o mundo que você quer. Mas aí a inteligência artificial tá bombando. Exato. Da moda, a parada da moda agora. E dá pra... E assim, é até Cara, louco. Vocês se escutaram? O quê? O que vocês acabaram de falar? O quê? Inteligência artificial é a coisa da moda. Mas Mas Cara, é isso é verdade. absurdo. É a moda do momento. É a parte do momento. Dá pra aplicar em muita coisa. E é claro que dá pra aplicar em videogame. Eu acredito que... Não sei, me corrija. Mas lá no God of War vocês não se usava isso ainda. Mas depende do que você considera por inteligência artificial. Porque tem a ferramenta que chama Houdini, que é uma das ferramentas que faz coisa procedural. Então, por exemplo, a gente consegue escrever ferramentas que vão ajudar a dar polish. A gente tem um negócio que chama skirting, que é, por exemplo, tem uma pedra aqui, o chão aqui, e essa parte de blending entre a pedra e o chão é o skirt, né? A saia da parada. Entendi. Então, por exemplo, esse Houdini, ele consegue fazer uma ferramenta que vai fazer skirting pro level inteiro, por exemplo. Isso é uma inteligência artificial? Sim. Macho. Mas a gente sempre... São ferramentas que fazem esse tipo de coisa. Então, acho que é o que você falou. A palavra agora, inteligência artificial, moda, e tá todo mundo meio com receio, com... Mas receio por quê? De que vai tirar trabalho, substituir emprego, né? os devs, por exemplo. Mas E é uma coisa que eu sempre falo, mano. O jogo sempre vai ficar mais complexo. Claro. Quando tem ferramentas, por exemplo, o MetaHuman. Quando o MetaHuman saiu, todo mundo falou, agora artista de personagem não vai mais ter emprego, tá ligado? Vai substituir. E uma parte do pipeline, que é o facial, por exemplo, a expressão facial, ajuda, mas não substitui a pessoa. Então, são ferramentas. Tudo é ferramenta. E acho que quanto mais ferramentas você tem, mais complexo as paradas vão ficando. Mais o usuário, o jogador vai exigir do jogo. E vai ficando cada vez mais difícil. Boa. E acho que não vai ficando mais fácil. Cada vez você precisa de mais gente. A gente nunca precisou de mais gente, de tanta gente na parte Como hoje, né? Cada vez aparecer mais empresas. Uma hora... Mas você não é aquele cara purista, então. O cara que gosta de mexer com tudo, que é contra a inteligência artificial, que é contra a ferramenta. Não, se eu fosse, eu não tava na posição que eu tô. Tem. Mas acho que até um certo ponto tá certo. Você tem que ter um receio e saber
o limite da Preparar, parada. né? Eu saber o limite, porque tem as ferramentas, por exemplo, Midjourney, que é uma das Midjourney ferramentas faz que arte, fazem. né? A gente usa o Midjourney. Tem parte do Midjourney, por exemplo, que puxa imagens de artistas sem Sim. Sim. sem o artista ter essa... deixar, né? Não sei como palavra. Autorização. Sem ter autorização. Então, essa parte precisa ter um pouco mais de legalização. E acho que as pessoas puristas que lutam contra... Precisa ter esse balanço pra gente também não se deixar levar Eu e tocar tenho o uma fogo. visão, assim, eu tenho uma visão apocalíptica de inteligência artificial, tá? Eu acho que vai ser tipo Matrix, tipo Robô, eu acho que já era. Eu também, uma hora vai. Terminator. Não, mas assim, sem sacanagem, eu acho que eu não estarei vivo pra ver isso, mas eu acho que a questão é que não tem o que fazer, tá ligado? Não tem lei que vai ser feita, que vai parar o desenvolvimento da inteligência artificial cada vez mais. Você já viu aquele filme o Ex Machina? Ex Machina, muito bom. Tá muito bom. Como chama o ator? Você acha que já tá rolando? O Tá Oscar rolando? Isaac. Muito Então, bom. é que tem aquele negócio, né? O teste de Turing, né? Sim. Esse é um filme sobre teste de Turing, basicamente. E aquilo ali é num nível micro. Pô, é um robô te convencendo, você sabendo que ele é um robô, mas te convencendo que ele é um humano. Isso é muito foda, né? Então, até aquele filme que não tem nada... Que não é pra ser o Her, da Scarlett Johansson e o Joaquin Phoenix. Também, no final, a inteligência artificial vai embora pra dominar o mundo, tá? Então, e o foda é que não tem culpa. Como é que você vai proibir o desenvolvedor de fazer uma inteligência artificial perigosa? Não dá. O cara vai fazer. Sabe? Então, assim... Mas enquanto isso não acontece, a gente aproveita, né? Vamos usar como uma ferramenta pra gente, né? Aquela OpenAI, dos loucura. objetivos deles, na real, é fazer com que... Não, fazer uma inteligência artificial que controle as outras pra elas não saírem do controle, entendeu? É o Ultron, isso aí. É o Ultron. Mas É. eu já vi um cara falando no YouTube, um vídeo, eu não lembro onde, mas ele fez uma comparação muito interessante, que a inteligência artificial tem um potencial de se tornar tão inteligente mesmo, que a gente vai ser que nem formiga pra ela. No sentido que, se a gente vê uma formiga no meio do caminho, a gente não liga muito de pisar nela, destruir o ninho dela, porque é muito pequeno pra gente. A inteligência artificial cresceria nesse nível, né? E seria um negócio que é além da nossa compreensão. A gente não teria conhecimento suficiente pra compreender o que eles estão fazendo.